Era paz de Cristo e amor de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de nossa live oracional com salmos. Eu me chamo Lucas. E eu me chamo Robert. E a gente tem uma participação especial da Nossa Senhora, bonitinha e cheirosa. Nós somos da equipe do podcast Jovem Cristão e desde o início da quaresma, na quarta-feira de cinzas, estamos meditando os salmos. Hoje vai ser um pouquinho diferente, porque segundo a história, né, tipo, das traduções dos textos da Bíblia, quando eles tomaram o texto do livro dos Salmos e traduziram do hebraico para o grego, alguns autores pegaram e dividiram esse salmo, o salmo de hoje, o salmo 9, em dois salmos diferentes e outros deixaram o salmo junto. Então, a partir desse salmo, algumas Bíblias podem começar a ter ou numerações diferentes ou ter duas numerações para cada salmo. Entendeu? Hoje nós vamos refletir tanto o Salmo 9 quanto o Salmo 10 entre parênteses. Por quê? Porque nessa Bíblia que a gente está usando, a Bíblia Ave Maria, o Salmo 10 ainda pertence ao Salmo 9, tá bom? Então, aí depois vocês vão percebendo aí na Bíblia de vocês, tá bom? E já convido você a pegar sua Bíblia no Salmo 9. E chamemos, né, invoquemos a Santíssima Trindade para estar no nosso meio, para nos conduzir. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a intercessão daquela que é a Mãe do Salvador, Nossa Senhora das Dores. Rezemos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E invoquemos a inspiração do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos conduza nessa hora. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Santo Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. Passamos para a leitura do Salmo. Pode ler, Robert, desde o versículo 1 até o versículo 21? Lê a primeira parte, eu leio a segunda. Pode ser então, mas aí a gente vai dar a pausa entre Uhum. uma e outra para rezar. Vamos lá então. Lê do Salmo 9, versículo 1. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte do filho, para o filho. Salmo de Davi. Eu vos louvarei, Senhor, de todo o coração. Todas as vossas maravilhas narrarei. Em vós eu estremeço de alegria. Cantei vosso nome, ó Altíssimo. Porque meus inimigos recuaram, quejaram, pereceram ante vossa face. Pois eu e minha causa. Meus inimigos parecem seram, pereceram, consumou-se em ruína, em sua ruína. Demoliste suas cidades, sua própria lembrança se acabou. O Senhor, porém, domina eternamente, num trono sólido.
Ele pronuncia seus julgamentos. Ele mesmo julgará o universo com justiça, com equidade, pronunciará sentenças sobre os povos. O Senhor torna-se torna-se refúgio para o oprimido, uma defesa oportuna para os tempos de perigo. Aqueles que conheceram vosso nome confiarão em vós, porque, Senhor, jamais abandonais quem vos procura. Salmodiai ao Senhor que habita em Sião, proclamai em seus altos feitos entre os povos, porque vingador do sangue derramado, ele se lembra deles e não esqueceu o clamor dos infelizes. Tende piedade de mim, Senhor. Vede a miséria a que me reduziram os inimigos. Arrancai-me das portas da morte, para que nas portas da filha de Sião eu publique vossos louvores e me regozije de vossos auxílios. Caíram as nações no poço que cavaram. Prenderam-se seus pés na armadilha que armaram. O Senhor se manifestou e fez justiça, capturando o ímpio em suas próprias redes. Que os pecadores caiam na região dos mortos. Todos esses povos que olvidaram a Deus. O pobre, porém, não ficará eternamente no eterno esquecimento. Nem a esperança dos aflitos será frustrada para sempre. Levantai-vos, Senhor. Não seja o homem quem tenha a última palavra. Que diante de vós sejam julgadas as nações. Enchei-as de pavor, Senhor, para que saibam que não passaram, não passam de simples homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. E eu convido você nesse momento a fechar teus olhos e deixar que essa primeira parte desse salmo caia em vosso coração como que a água da chuva que cai em terra e a torna a terra fecunda. Ajuda a terra a ficar fecunda. E a pergunta é: o que que esse salmo quer dizer para você? Qual que é a mensagem desse salmo para ti, para cada um de nós hoje? O convite de Deus para a gente hoje, de início, é o louvor. Ontem a gente refletiu sobre a questão de que o louvor dos pequeninos é agradável a Deus, da criança. E a gente refletia sobre a questão da humildade, de reconhecer a sua miséria e procurar dirigir-se a Deus. E louvar a Deus, porque a graça vem dele. E ele é maior do que qualquer coisa. Hoje, nós somos chamados a louvar a Deus de todo o coração e narrar todas as maravilhas que Deus faz em nossas vidas. De alegria louvar. Louvar a Deus também, porque mesmo com todas as tentações que os nossos inimigos provocam a gente, Deus ainda está próximo. Ele ainda se deixa encontrar. Louvar a Deus porque por horas as tentações se vão. E em meio a todas as tentações, as tribulações,
Deus se manifesta e Ele mostra para a gente a sua misericórdia, o seu amor. Louvado seja Deus, porque em nossas vidas Ele julga com retidão, não só a gente, mas também os nossos inimigos. E Ele toma o nosso pedido, as nossas dificuldades, nossas dores com carinho, né? E Ele julga com equidade tudo. Ele se torna refúgio para o oprimido, defesa oportuna para os tempos de perigo. E aí a questão é assim, será que a gente tem confiado em Deus nesse ponto? De louvar a Deus mesmo em meio aos ataques? E também de louvar a Deus no tempo da bonança? A gente ainda tem procurado a Deus quando as coisas estão bem? A gente tem permanecido junto de Deus no meio do nosso louvor? Com louvor? Ou será que a gente só está buscando a Deus quando está em dificuldade e acabou a dificuldade, a gente deixa para lá? Agradece a Ele com um agradecimento assim, obrigado Deus, aí acabou. Como é que está indo o nosso louvor? O convite de Deus hoje, nesse momento, é a gente louvar a Ele e acreditar que Ele faz justiça. Acreditar que quando a gente é oprimido, Ele escuta também nossa oração. E que no tempo da vontade dEle, Ele vai nos ajudar. Num tempo oportuno, no melhor momento, Ele vai ajudar a gente. Ele jamais abandona quem procura Ele. E interessante que hoje, o evangelho do dia de hoje, né, fala justamente mais ou menos nesse sentido, aquele evangelho que Jesus ele fala, né? Pedi e vos será dado, procurais e achareis, bater a porta e vos será aberta. E na primeira leitura do dia de hoje, né, na leitura do dia de hoje, que é lá do livro de Esther, diz que Esther, ela prostrou-se e orou a Deus, pedindo a Deus que tivesse piedade dela e do povo dela. Por quê? Ela lembrava da história, né, que os antigos pediam a Deus em meio às suas dificuldades, em meio à opressão, e Deus os atendia, os ouvia. E ela, com essa fé, mesmo que sem ter enxergado a manifestação da graça de Deus na vida dela, naquele tempo presente, ela louvava por ela rezava pela fé, que ela acreditava lá atrás, daquilo que aconteceu lá atrás, que foi dito pelas pessoas que Deus manifestou na história do teu povo. E no final, ela acreditava que Deus ia realizar a obra. Hoje, o convite de Deus é isso. Louve a Ele. Louve porque Ele atende a sua oração. A tua oração não é em vão. O teu pedido a Ele não é em vão. Ele escuta. Agora, se o teu coração for um coração soberbo, em que se considera melhor ou maior do que as outras pessoas, e até mesmo maior do que Deus, se você confia nas suas próprias forças, ou no próprio homem, no ser humano, infelizmente, aí sim a tua oração pode ser que não seja respondida do jeito que você queria pelas mãos de Deus. Ela não vai ser respondida, porque no teu coração tem a soberba. E a soberba é impedimento para a graça de Deus manifestar, porque a soberba diz de um coração que está cheio. E a misericórdia, a graça de Deus se manifesta em coração que está vazio. O coração humilde é um coração vazio. Vazio de si, vazio das próprias forças, e é um coração que acredita que Deus pode tudo e que Ele a si mesmo não consegue nada sozinho. A gente mesmo não consegue nada sozinho. E esse primeiro momento é o louvor. E agora a pergunta é: tem algum versículo que tocou mais o teu coração dentro dessa parte que a gente leu do Salmo até agora? Para mim vai ficar essa primeira parte aqui, ó. Aonde a gente pega aqui, ó. Eu vos louvarei, Senhor, de todo o coração.
todas as vossas maravilhas narrarei. Em vós eu estremeço de alegria. Cantarei vosso nome, ó Altíssimo, porque meus inimigos recuaram, fraquejaram, pereceram ante a vossa face, pois tomastes a vós meu direito e minha causa. Assentastes o justos juiz em vosso tribunal. Aí, se a gente voltar a 2 salmos atrás, a gente falava sobre o quê? Lá no 7, né? Olha como é que Deus vem trazer uma resposta. Se você pegar aqui, ó, no Salmo 7, no comecinho dele, começa assim, ó. Senhor, ó meu Deus, é em vós que eu me busco meu refúgio. Salvai-me de todos que me perseguem e livra-me, para que o inimigo não me arrebate como um leão. Aí cá na frente, no 9, ele já está glorificando por aquilo que ele pediu lá atrás. Então lá no 7, você pediu a Deus assim, Deus, eu estou sofrendo muita injustiça, muita perseguição. Eu não estou dando mais conta. Tô vontade de largar tudo, jogar tudo para cima. Ou muitas das vezes você pensa até em morrer. Eu quero suicidar, não tô aguentando mais essa vida, não tá dando mais certo, não tô vendo sentido para nada. Mas se você pedir a Deus e louvar a Ele e falar com Ele assim, Deus, passe à frente, né? Igual a música do Frei Gilson, Meu Barco. Ele canta, meu barco não afundará, porque meu Deus está nele. Por todas as tribulações que você tiver na sua vida, saiba, Jesus está no seu barco. E seu barco não vai afundar. Porque lá em Marcos 4, se eu não me engano, Jesus estava deitado no barco, dormindo. O mar estava super agitado. Se for lá em Jesus, falou, Jesus, como é que o senhor pode dormir com um mar desse jeito aí? A gente está quase afundando. Jesus levantou e fala, cala-te. O mar inteiro se calou. Então, quando você sentir que a sua vida vai afundar, que está tudo caindo ladeira abaixo, só falta um empurrão para acabar de descer o resto, lembra-se que Deus está de braços erguidos lá, pronto para te segurar. E aqui fala isso. O Salmo aqui fala que, né, ele passou por maus perrengues, lá no Salmo 9, né, no Salmo 7, né? E cá no 9 ele já glorifica. Por quê? Porque Deus ajudou ele. Ele colocou sua confiança em Deus. Ele deixou com que Deus passasse à sua frente. Que Deus o protegesse. Ele não colocou Deus atrás dele e falou assim, eu vou seguir reto aqui e Jesus vai atrás de mim. Não, ele colocou Jesus na frente dele. O Senhor vai na frente. Todo mal que tiver aí na frente, o Senhor vai cortando. O Senhor vai à minha frente e eu só vou te guiando. Né? Eu só vou te seguindo, não é guiando, não, eu vou te seguindo. Então começa a fazer isso. E peça com que Deus derruba tudo aquilo que está na sua vida. Tudo. Toda depressão, toda perseguição, todo desânimo, todo aquela falta de fé que você tem às vezes, de até largar a igreja, de largar as coisas, largar tudo, entrar pro mundo, entrar pro vício de alguma coisa que não sei. Eu vou chutar o pau da barraca. Não, não faz isso não. Levanta a mão para cima. Levanta a mão para cima, igual lá no Resgate falou ontem, né? A Suzana. Levanta a mão para cima as duas e glorifica o Espírito Santo.
e pede ele para te glorificar e para ele passar à frente de tudo. Pois o Espírito Santo é ele que faz tudo. Lá no Egito, quando o faraó não deixava com que o povo saísse do Egito, Deus falou: peça com que o povo pegue o sangue de um cordeiro e passe na porta, pois o Espírito Santo vai passar, e aquele que não tiver com a marca de sangue na parede, ele vai levar todo mundo embora. Vai passar limpa. E assim se fez. E aí, realmente, o faraó viu a glória, viu que Moisés não estava brincando. Que era Deus mesmo falando com ele. O Espírito Santo passou. Então, não deixa a glória passar. Não deixa. Faça como Bartimeu. Bartimeu não enxergava, mas ele sentia. E quando ele sentiu Jesus ali, ele gritou. Mesmo que o povo mandava ele calar a boca, ele gritava mais alto ainda. E ele berrava: Senhor Jesus, filho de Davi, eu tô aqui, me escuta. Enquanto Jesus não deu atenção para ele, ele não parava de gritar. Mas Jesus já tinha visto ele ali. Jesus queria ver até onde a fé dele iria. E só para contextualizar e ajudar um pouquinho, nos últimos dias a gente até comentou alguns nomes, né? O nome do Resgate e o nome de Seara. Resgate é um grupo de oração que tem na nossa cidade, grupo de oração da Renovação Carismática Católica. O Seara é um retiro de carnaval que tem católico da Renovação Carismática Católica daqui da cidade também, tá bom? Voltando para a reflexão, antes da gente passar para a próxima parte do Salmo, lá no versículo de 20, diz assim, 20 não, perdão, 19. O pobre, porém, não ficará no eterno esquecimento, nem a esperança dos aflitos será frustrada para sempre. Levantai-vos, ó Senhor, não seja o homem que tenha a última palavra, que diante de vós sejam julgadas as nações, encheias de pavor, Senhor, para que saibam que não passam de simples homens. Bom, além de o salmista, né, ele reafirmar na oração dele, que ele acredita, já, já tipo assim, demonstrando a fé de que o pobre não ficará no eterno esquecimento e nem a esperança dos aflitos será frustrada para sempre, porque ele acredita que Deus honra a oração do pobre e do aflito, que Deus escuta o clamor. Ele coloca no coração de Deus também, na sua oração, que pedindo para que o Senhor falar assim, que a vontade do Senhor seja em cima de tudo, e não seja a palavra do ser humano a última palavra, né? E que as pessoas saibam que que o homem que não passam de simples homens, ou seja, pessoa nenhuma tem poder maior do que Deus. Ele demonstrou que acreditava nisso. E o convite de Deus hoje também é para você. Coloque na tua oração que Deus é maior do que tudo. Acredite nisso. Repita isso dentro da tua oração, no teu coração. Deus é maior do que tudo. A palavra do ser humano não é a última palavra. A palavra de Deus é a última palavra. A palavra das pessoas não são a última palavra. A palavra de Deus é a última palavra. Diagnóstico não é a palavra final. A palavra final vem de Deus. Então, mesmo com todos os ataques, mesmo que o inferno inteiro venha tentar subir para cima da gente em guerra, não é a última palavra do mal. A última palavra vem de Deus. Agora, Deus ele não força a porta dentro do nosso coração. Ele espera a nossa resposta. Espera a gente chamar ele. E se a gente reconhece que a gente está em pecado, procure a Deus com misericórdia, pede para Deus te dar a graça do arrependimento sincero. Até para você confessar teus pecados, você precisa da ajuda de Deus. Então, procure a Deus independente da situação.
Agradeça a Ele pela vitória que vai acontecer ainda na tua vida no futuro, mesmo que você não enxergue agora. Louve a Deus com fé e com esperança. E agora passemos para o versículo 22, ou também versículo 1 do Salmo 10 do texto hebraico. Pode ir, Robert. Senhor, por que ficais tão longe? Por que vos oculteis nas horas da angústia? Enquanto o ímpio se enche de orgulho, é versado o infeliz, com as tribulações que ele tramou. O pecador se gloria até sua cupidez. O cobiçoso blasfema e despreza Deus. Em sua arrogância, o ímpio diz: não há castigo. Deus não existe. Tudo é só o que ele pensa. Em todos os tempos prospero e é o curso de sua vida. Vossos juízes estão acima de seu alcance. Quanto aos seus adversários, os despreza a todos. Diz no coração: nada me abalará. Jamais terei má sorte. De maledicência, angústia, astúcia e dolo, sua boca está cheia, e sua língua só existem palavras injuriosas e ofensivas. Pôs-se de emboscada na vizinhança dos povoados. Mata o inocente em lugares ocultos. Seus olhos vigiam o infeliz. Como um leão no covil, espreita no escuro. Armas ciladas para surpreender o infeliz. Colhe-o na sua rede e o arrebata. Curva-se, agacha-se no chão, e os infortunados caem em sua garra. Depois diz em seu coração: Deus despreza, se esquecerá. Ele voltará a cabeça, numa, nunca verá nada. Levantai-vos, Senhor, estendei a mão, e não vos esqueçais dos pobres, porque razão o ímpio despreza Deus, e diz em seu coração: nada haverá castigo. Entretanto, você diz tudo, observai o que penam e sofrem, a fim de tomar a causa deles em vossas mãos. E a vós se abandona o infortunado, pois vós o amparo do órfão. Esmagai, pois, o braço do pecador perverso. Persegui sua malícia, para que não substita o Senhor, o Rei eterno. As nações pagãs desprezarão de seu domínio. Senhor, ouviste os desejos dos humildes, confortaste-lhes o coração e os atendestes, para que a justiça seja feita ao órfão e ao oprimido. Nem mais incuta terror ao homem tirado do pó. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E que essa palavra caia em teu coração e vai preenchendo os espaços. Ó doce Espírito Santo, te pedimos a tua graça nessa hora. Ilumina nossas mentes, nossos corações, nossos sentimentos, todo o nosso ser, para compreendermos a tua vontade com esses salmos. Doce Espírito Santo. Nessa parte agora, já vai mudando para o momento de intercessão. O salmista intercede neste momento. Ele intercede pelo pobre,
pelo pecado, pelo órfão. Ele intercede e já vai falando para Deus as maldades dos inimigos. De início, ele clama ao Senhor: Senhor, por que ficais tão longe? Por que vos ocultais nas horas de angústia? Enquanto o ímpio se enche de orgulho, é vexado o infeliz com tribulações que aquele tramou, o pecador se gloria até de sua culpez, o cobiçoso blasfema e despreza a Deus. Em sua arrogância o ímpio diz, não há castigo, Deus não existe, e é tudo e só o que ele pensa. E eu me recordo agora de todos os momentos em que a gente escuta, de todas as situações em que pessoas blasfemam contra Deus, de todos os ultrajes e sacrilégios que as pessoas cometem diante de Jesus, tanto Jesus na Eucaristia, com relação também à própria palavra e à fé em Deus. Quantas pessoas que não só se dizem ateus, mas que perseguem os cristãos por acreditarem em Cristo, em Deus. Quantas pessoas que, por serem denunciados em seus crimes, eles perseguem aqueles que denunciam. Eu me recordo agora também de um dia que eu fiquei sabendo uma história em que um padre, ele, numa cidade pequenininha, ele começou a falar muito de pessoas que cometiam injustiça, que exploravam pessoas mais pobres, que mentiam para poder ganhar na campanha política, mas depois desprezavam. As pessoas que foram. E ele não falou o nome de ninguém durante as homilias, mas falava disso. E aí, as pessoas chegaram até mandar carta para o bispo para tirar o padre de lá, porque estava falando as coisas. Começaram até a jogar tinta na, nas vestimentas do padre, para meio que expulsar o padre de lá. Quantas pessoas perseguem aqueles que dizem a verdade? Mas uma coisa que a gente tem que deixar muito claro no nosso coração é que a gente não precisa de ter medo daqueles que perseguem. Porque o próprio Cristo já disse: não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não podem fazer nada com a alma. Mas sim tem mais aquele que pode tanto matar o corpo quanto a alma e lançar a alma no fogo eterno. Ou seja, não tenhamos medo das pessoas que nos perseguem, mas tenhamos medo de perder a Deus. Depois de morrer, sermos lançados no fogo para o sofrimento eterno, para a ressurreição da morte. Por mais que as pessoas agora blasfemam contra Deus, façam maldade com aqueles que acreditam, saibamos que a justiça, a vingança, o julgamento vem de Deus. Por mais que agora em nossos corações a gente não enxergue, agora, né, a justiça de Deus se manifestando do jeito que a gente imaginaria que aconteceria, acreditemos que Deus fará a obra no tempo da vontade dele, no tempo oportuno, no melhor tempo possível. Mas tem coisas que estão nas nossas mãos para a gente fazer. Como que estão nas nossas mãos? Se a gente vê que alguém está sendo oprimido, a gente tem o dever de ajudar essa pessoa que está sendo oprimida. Tanto com as nossas orações, quanto também com as nossas ações. Como? Por exemplo, se você sabe que tem um político que é injusto, não vote nele. Reze pela conversão dele também. Mas também lute pela causa daquele que é pobre, daquele que é
perseguido, do pequeno. Mas, ao mesmo tempo, não lute com as forças humanas tuas, batendo naquele que bate no pequeno. Não. Haja como Jesus agiu, ensinou a agir. Se alguém bater numa face tua, vira a outra para ele bater. Ou então, faça como um exemplo, São Maximiliano Kolbe. Não sei se vocês sabem da história. São Maximiliano Kolbe, ele era um padre que viveu na época da, do, da Segunda Guerra Mundial, em que os nazistas estavam perseguindo os judeus e cristãos, em especial os judeus. E ele vivia numa região que foi dominada pelos nazistas e ele foi preso no campo de concentração. Lá havia um pai de família que estava condenado para morrer no campo lá de concentração com através, né, de gás. E aí Maximiliano Kolbe, ele clamou, pediu para que ele morresse no lugar desse pai. E aí ele foi entregue e morreu. Esse pai de família, junto com a sua família, foi liberto quando acabou a guerra. E ele depois ele louvou a Deus. Ele era judeu, Maximiliano é católico. E nessa situação, Maximiliano ele provou a sua fé. Ele não lutou com armas humanas. Ele lutou com as armas de que Deus deu para ele. Ele rezava o terço todos os dias. Era devotíssimo de Nossa Senhora. E viveu na pele o martírio, ao ponto de morrer por outro que não tinha exatamente a mesma fé que ele. E ele não deixou de rezar pelos nazistas. Então, entenda. Por mais que a gente veja maldade no mundo, a gente tem que fazer duas coisas. Uma é pedir a Deus por misericórdia por aquele que está sofrendo, além de, é claro, dentro dessa primeira parte, de procurar a justiça, de rezar e procurar o meio para poder ajudar as pessoas que estão sofrendo injustamente ou em excesso. E ao mesmo tempo, a segunda parte é rezar por aqueles que fazem o mal, que maltratam, porque Jesus ele ensinou isso. Rezai por aqueles que vos perseguem, amai aqueles que vos odeiam, rezai por aqueles que fazem mal, que vos perseguem. A gente é ensinado a viver como Cristo viveu. O salmista ele não falou com essas palavras, por quê? Porque ele ainda não viu Jesus. Ele não viu a manifestação do Messias. Quem escreveu esse salmo foi Davi. De Jesus ainda não tinha se manifestado. A gente aprendeu essas coisas sobre a misericórdia com Jesus, Cristo, que é Filho de Deus. Então, um convite que a igreja nos ensina a fazer é, toda vez que a gente for ler o Antigo Testamento, a gente leia com base também na manifestação de Jesus, de Deus através de Jesus Cristo, na manifestação encarnada de Deus, que é Jesus Cristo. Então, continuando, aqui o salmista diz assim, né? Lá no versículo 27, ou 6, se for considerar a divisão do salmo. Diz no coração, nada me abalará, jamais terei má sorte. Mas entenda que por mais que esses maus, eles hoje, eles sintam-se protegidos em meio à sua maldade, que ninguém vai atingir eles, pode ter certeza. Seja ainda nessa vida, ou seja depois, na morte eterna, eles vão sofrer eternamente, como punição daquilo, toda a maldade que eles vão fazer. Do fundo da alma deles, eles já sofrem por falta de Deus, por causa do pecado. Mas, mais pro lado, um pouco mais para cima, a maldade, meio que no meio dessa maldade, eles fazem com que essa parte deles, que acusa eles mesmos, seja meio que anestesiada. Então, a questão aqui é, por mais que a maldade aconteça, lá no versículo 18 ou 39, no versículo, aliás, voltando um pouquinho, 38 ou 17, diz assim:
Senhor, ouvistes os desejos dos humildes, confortastes o coração e os atendestes, para que justiça seja feita ao órfão e ao oprimido, nem mais inculta terror o homem tirado do pó. Ou seja, no final, o salmista ainda acredita que Deus faz justiça. Então, no meio do teu sofrimento, no meio da tua dor, creia, ou da dor do teu irmão, do teu próximo, creia que se você permanecer firme no caminho de Deus e ensinar ao teu irmão que ele continue firme no caminho de Deus, mesmo em meio a todas as injustiças, creia que Deus vai honrar. Creia que Deus vai fazer justiça. Agora, se você pecar no mesmo sentido, deixar que tua raiva se torne pecado em resposta do pecado que as pessoas fazem contra ti, entenda que você também vai ser condenado na mesma medida. Às vezes o teu sofrimento calado ou clamando misericórdia de Deus tem mais valor do que o teu sofrimento que você depois dá uma resposta à mesma altura, com a tua forma de justiça humana. E entenda que depois o teu sofrimento não vai ter valor nenhum mais diante de Deus se você blasfemar, porque você vai fechar as portas, vai fechar o canal por onde a graça de Deus ia manifestar na tua alma. É difícil, irmãos, isso. Mas entenda, a porta para o céu é estreita. A porta da graça de Deus é estreita. Mas a porta do que leva para o mau caminho, que leva para o inferno. Então, o convite é: permanecemos no caminho de Deus, do lado de Deus. Robert, quer acrescentar mais alguma coisa antes da gente rezar? E eu quero textualizar isso, a primeira parte aqui, ó. Senhor, por que ficastes tão longe? Por que vós ocultais na hora da angústia? Aí a gente pensa o seguinte, a gente coloca muito assim, a gente pegando esse texto, é o que muita gente hoje em dia eu já ouvi falar. Quando tá tudo bom, que você tá bem, você conseguiu um emprego, você conseguiu sua namorada, você conseguiu um carro, você esquece que Deus existe. Deus desapareceu da sua vida. E tá tudo bem. Você tem seu carro, o carro que você queria, você tem a namorada que você queria, você tem lá o dinheiro que você queria, você tem o emprego que você queria, você tem tudo que você quer. Deus não existe mais. Mas aí você perde tudo. Você perde o carro, você perde a mulher, você perde o dinheiro. Aí você começa. Cadê Deus na hora dessa? Ah, Deus não existe. Ah, tá lá, por exemplo, um parente seu ou um amigo seu lá doente no hospital. Aí a pessoa fala, ah, cadê Deus? Porque Deus não cura, que aquilo outro, porque Deus. Por que na hora que eu pedi Deus para Deus curar minha mãe não curou? Por que eu pedi para curar fulano não curou? Mas você pediu com fé? Por que na hora que você tava lá no bem bom, você esqueceu que Deus existe? Deus é a sua segunda opção? Então quando o pau tá quebrando que você vai lembrar que Deus existe? Então é só nesse momento que Deus existe para você. É quando o perrengue tá pegando pro seu lado que Deus tem que existir na sua vida. Aí quando tá tudo bom, Deus é esquecido. Né? E o Frei Gils fala muito sobre isso numa música. Né? O que adianta você ter carro? O que adianta você ter família? O que adianta você ter um bom emprego? O que adianta você ter uma boa casa, mas você não ter Deus? Tudo isso aí passa. Tudo passa, menos a graça de Deus. Tudo passa. Tudo isso aqui é algo que vai ficar para trás. Se eu não me engano, tinha um rei, acho que era rei Arthur, se eu não me engano. Lucas depois me corrige. Que quando ele morreu,
Ele pediu pros soldados lá colocar a mão dele pro lado de fora do caixão e espalhar o dinheiro dele pro meio do caminho, por onde a riqueza deles, por onde ele tiver, por onde que ele passasse, para jogar a riqueza deles no caminho trajeto dele. Aí, pra quê? Pra todo mundo saber que nada daquilo que ele tem ele levou. A mão dele foi vazia, a mão dele tava pra lá de fora. Pra quê? Pra lembrar que ele não levou nada daquilo. Tudo ficou aí. Não adianta você querer lembrar de Deus só no momento mais, só nos momentos tristes, nos momentos piores. Tem que lembrar de Deus o tempo todo. Deus dá, o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Tem no livro que Lucas me deu ele, eu esqueci o nome agora, depois eu lembro. Frei Gilson leu ele e falava uma parte assim no livro. Se tudo que eu fizesse, isso aí, o Lucas colocou para mim, imitação de Cristo. Obrigado, Lucas. Se tudo que eu fizer eu não for feito para a glória de Deus e para a honra de Deus, nada para mim basta. Nada para mim basta. Se eu não. Se é o que eu e Ellison tava conversando ontem. Ellison né, um amigo nosso que sempre tá com a gente na live. E ele falou uma coisa comigo. Ele falou comigo uma coisa ontem assim. Se tudo que eu tenho, por exemplo, se eu tenho uma namorada e ela não for para me levar para Deus, não preciso nem ter ela. Se for para me tirar do caminho de Deus, ou eu tirar ela do caminho de Deus, não preciso nem ter ela. Se for para me ter um carro e esse carro não for para me levar para a glória de Deus, não preciso nem ter o carro. É o que Jonatas falou lá no Ceará, né? Como o Lucas explicou, né? O nosso carnaval cristão aqui de Viçosa. Então a gente tem que sempre pensar tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar para a glória de Deus. Se não for para honrar, glorificar a Deus, não precisa nem ter. Se o dinheiro não for para glorificar a Deus, não precisa nem ter. Que é o que o povo queria fazer com Jesus lá na época de Jesus. Quando eles perguntavam para Jesus se podia, tinha que pagar imposto para César. E aí Jesus tem uma resposta muito bonita. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que for de César é de César. Deus não quer nada dele. Deus só quer o que é dele. O que é de Deus, Deus. O que é de Deus? Você. Deus quer você. Deus quer encontrar com você. Você se perdeu de Deus. Você é aquela ovelha perdida que Jesus largou as 99 para trás para buscar você. É você que ele quer agora. Você é aquele filho pródigo que ele pegou os bens do seu pai e saiu para o mundo afora para gastar ele e está voltando porque se arrependeu de tudo. E Deus está lá no meio do caminho te esperando. E ele não vai esperar não você chegar perto dele, não. E de longe, quando ele te viu, você de longe já vai correr pro seu lado. Ele não vai querer ouvir nenhum lado de você. Ele não vai querer justificativa nenhuma sua. Deus não quer ouvir justificativa. Deus só quer saber que você está ali. Volte do jeito que você estiver. Machucado, ferido, maltrapilho. Volte para Deus, que é lá que você tem que estar. É lá nos braços dele. O texto fala muito isso aqui. Volte para ele, que é lá que a gente tem que estar. E eu convido a você agora a fechar teus olhos e fazer a tua oração com base nisso tudo que você sentiu no teu coração, que tocou mais você. Aquilo que você percebeu que você precisa de receber de graça de Deus, que precisa de fazer. E eu vou rezar por você. Senhor Jesus Cristo, nosso verdadeiro Deus e Rei, nosso Mestre e Rei, nós te pedimos nesta hora, Senhor, dai-nos a tua ajuda, Senhor, para vos louvar mesmo em meio às dificuldades e às dores, de não desviar do caminho nem para a direita nem para a esquerda, e também de nunca mais deixar de olhar para o nosso irmão e irmã que sofre também, às vezes da mesma dor que a nossa, ou até mesmo de dores piores ou menores.
Mas ninguém pode comparar dor de ninguém. Apenas o Senhor que consegue medir as coisas de forma justa. Nós te pedimos, Senhor Jesus, nesta hora. Nós te louvamos, Senhor Jesus Cristo, de todo o coração. E ajudai-nos a louvar sempre, sempre de todo o coração a Ti, Senhor. E narrar as Tuas grandes maravilhas, as Tuas grandes obras, Senhor. Que nossos corações se estremeçam de alegria, Senhor, diante da Tua presença, cantando o Teu nome, ó Deus Altíssimo. Que nós te louvemos de coração sincero, Senhor Jesus. Ajudai-nos a reconhecer em nossas vidas a toda a Tua manifestação da Tua graça e do Teu amor, até mesmo em meio às perseguições e às dificuldades, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor se faz presente e que o Senhor é justo. E também eu quero te louvar, Senhor, por todo momento em que o Senhor puxaste a nossa orelha, que o Senhor nos ensinou, por meio também até mesmo da permissão do sofrimento, onde que a gente deveria estar, qual que era o nosso lugar verdadeiro. Quando o Senhor nos cortou a soberba, quando o Senhor nos puxou a orelha, quando a gente estava se sentindo melhor e maior do que as outras pessoas, deixando de enxergar a nossa própria miséria, Senhor. Te louvo e te agradeço, Senhor, por cada momento que o Senhor nos ajuda com as suas graças, Senhor. E também por todos os momentos em que o Senhor não atendeu aos nossos pedidos, como forma de nos educar, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque a tua vontade é maior e que o Senhor, a tua bondade é eterna, Senhor. Aqueles que conheceram o vosso nome confiarão em vós, porque o Senhor jamais abandonais aquele que o procura. Senhor Jesus, que nós que te conhecemos, Senhor, jamais te abandonemos, Senhor, mesmo em meio à dificuldade e à dor. Senhor Jesus, que quando os homens parecerem mais fortes, quando as pessoas agirem, os pecadores agirem perseguindo a gente, ou perseguindo os nossos irmãos e irmãs pelas ruas, Senhor. Quando as dificuldades e as doenças parecerem dar o sentido errado de que o Senhor não existe ou que o Senhor não nos ama, Senhor. Ajudai-nos a tirar isso do nosso coração, Senhor. E continuar confiando em teu amor, em tua misericórdia, Senhor. Porque aqueles que continuam permanecendo confiantes em ti, Senhor, verão a tua glória, a tua manifestação do teu amor. Assim como aconteceu lá no tempo de Moisés, quando ele pediu para o faraó libertar o povo, e que o Senhor já tinha predito ao coração de Moisés que o coração do faraó seria endurecido para não facilitar a fuga do Egito, e depois manifestou a sua glória, Senhor Jesus. Que nós também confiemos nesse teu amor e na tua graça, Senhor, de que mesmo tendo a dificuldade agora, a sua manifestação da sua glória será realizada no futuro. Ajudai-nos, Senhor, também a não deixarmos de rezar pelas pessoas que não têm fé, pelas pessoas que não acreditam em vós, pelas pessoas que hoje sofrem amargamente, por aqueles que estão perdendo a sua fé, porque em nenhum momento conseguiram ter a graça de aprender a te conhecer de verdade, ou por causa dos maus exemplos que foram dados pelas pessoas de dentro da igreja com relação às suas vidas, Senhor Jesus. Queremos te pedir misericórdia, Senhor Jesus. Ajudai-nos, Senhor Jesus, a não esquecer daqueles que sofrem hoje a injustiça. Ajudai-nos, Senhor, a não desviar o olhar daquele que, como o próximo, que o Senhor deu exemplo na parábola do bom samaritano, Senhor, que está caído, não seja desamparado por nós, Senhor. Ajudai-nos a olhar com misericórdia e interceder por eles, Senhor. Ajudai-nos a sermos intercessores também pelos que sofrem, pelos que penam, pelos infortunados, Senhor Jesus. E também não deixarmos de rezar também pelos que são maus, que nos perseguem, pedindo pela conversão deles, Senhor Jesus. Tudo isso te pedimos, Senhor Jesus.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. E ficava no meu coração uma canção. E eu convido você a permanecer de olhos fechados e ouvir essa canção para rezar com ela. Usa dela na tua oração agora. O som tá saindo, Robert? Do violão também? Violão tá saindo, não? E agora? Não. E agora? Uh-uh. Uai. Deixa eu resolver aqui. E agora? Toca o violão aí. Tá. Agora foi. Foi, né? Uhum. Onde estará aquele que serve? Confiei aos cuidados teus, e agora está. Onde estará o que um dia se fez? Acaso os erros que cometeu são maiores os teus? Onde se esconde aquele que foi difamado? Não podes te limpar ao menos. Olha, sou eu, sempre só Cristo. Falo de mim, pois o seu rosto é merecer só outro dia. A luz te lembrar semblante dele. Cada manhã verás bem mais, até que console o meu coração. Onde está teu irmão?
aquele dia que você que era de novamente. Acaso sou seu as suas fortes virei pra levantar meu amor te dei para me querer não ser mais igual a ti. Espero o céu conhecer só outro dia. A luz te lembra dele em cada verá sua imagem até que possa coração. Onde está teu irmão? E a última coisa que fica no meu coração para partilhar contigo é que Deus, ele te deu olhos e ouvidos para sentir, enxergar, para ter noção de tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. E se em algum momento você fica sabendo que tem alguém que está sofrendo por injustiça, ou até mesmo sofrendo por consequência do próprio pecado dela mesma, e Deus te deu a capacidade de interceder, interceda. Até mesmo por teus irmãos, nossos irmãos que estão na cadeia, presos também por motivos justos. Interceda por eles também. Interceda por todas as pessoas no mundo afora. E quando você pedir a Deus uma graça por você, lembra que Deus tem irmãos no mundo todo afora que também sofrem do mesmo jeito, pela mesma necessidade que você tem. Então não deixa de interceder, não deixa de rezar. E também por aqueles que são maus. Porque saiba que até a maldade, no fundo, tem um motivo de dor. Às vezes pode ser que ele hoje é mau porque no seu coração faltou o amor. Eles não aprenderam a ter amor. Ou então se tinha aquelas pessoas que amaram elas, o amor foi muito pequeno e a dor sobrepôs. E aí, em vez dela tomar a decisão pela misericórdia, pedindo a Deus a graça, ela escolheu deixar o pecado tomar conta. Então, Deus coloca nas tuas mãos também o dever de interceder pelos maus, pelos que vos perseguem e pelos que sofrem, justamente e até injustamente. Não deixe de ser intercessor. Robert, quer deixar uma última mensagem aí? É o que eu tenho falado antes, né? Pois a confiança em Deus, sempre Ele em primeiro lugar. E como eu falei, né, o primeiro mandamento, a gente coloca ele como segundo.
Porque a primeira coisa que Deus pede para a gente fazer é ouvir. Ouça aí, Israel. Ouça. Então a gente tem que aprender, a gente tem que tampar os nossos ouvidos humanos e abrir o ouvido divino. Ouvir, ouvir as palavras de Deus. Ouvir aquilo que Deus está passando para a gente. Porque é igual uma ceninha que eu já vi uma vez no TikTok e no WhatsApp, que é assim. Tem uma casa, o rapaz está em cima da casa e a casa tá enchendo de água. Ele em cima do telhado. Aí ele clama a Deus, me salva-me. Aí vem um cara de barco, ele recusa. Vem outro cara de helicóptero, ele recusa. Aí vem outro de barco, ele recusa. Aí ele morre. Chega no paraíso e vira para Deus, ai Deus, te pedi ajuda, você não quis me ajudar, por quê? Eu falei, eu te mandei um cara de barco, você não quis ir. Mandei um helicóptero, você não quis ir. Mandei um outro barco, você não quis ir. Você quer o quê? Que eu... Então, peraí. Escuta a voz de Deus, escutou a voz de Deus, você pediu, mas você não escutou. E aí? Deus, muitas vezes, ele não vai chegar para você diretamente e vai falar as coisas. Ele vai pedir alguém para ir para te falar. Alguém tá próximo de você ali. Ou alguém que você menos espera. Quando menos espera, Deus vai mandar alguém ali, vai falar com você palavra que você queria escutar. Você pode estar ali num ponto de ônibus ali esperando lotação. Vai ter duas mulheres conversando ali do nada. E ela vai falar algo que você vai falar assim, poxa, isso é pra mim. Mas não tinha nada a ver de você. Então só escuta a palavra de Deus. Leia mais a Bíblia. Que aqui tá a boca de Deus, ó. Que eu vi a boca, quer ouvir a voz de Deus, abre ela. Aí você vai escutar. Só isso. Então, uma última coisinha que ficou também no meu coração tá lá no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, no versículo 8, diz assim: quando Jesus ele mandou os 12, ele falou para os discípulos assim: ó, por onde andardes, anunciai o reino de Deus, dos céus, e que o reino dos céus está próximo. Aí, versículo 8: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebestes de graças dais. Voltando mais por essa primeira parte, curai os doentes, eu me recordei de São Francisco de Assis, em que, refletindo sobre isso, ele entendia que, às vezes, ele não tinha Deus não dava para ele uma manifestação de cara, de cura, que aí milagre acontece. Se alguém impor as mãos, se for por ordem de Deus, em especial os sacerdotes, que têm essa unção, a cura pode acontecer. Mas, mesmo assim, quando Deus não opera milagres de uma forma grandiosa através da nossa oração, ele também manifesta de uma forma singela. O curar os doentes também pode ser cuidar daqueles que são doentes, cuidar daqueles que são enfermos. Então, nas tuas orações, no teu dia a dia, cuida daqueles que aparecerem para você, mas com as suas capacidades. Se você não tem uma palavra boa para dar, Deus não lhe inspira o teu coração com palavras, conselhos, reza pela pessoa. Se você tem a oportunidade de visitar um enfermo, de dar água para aquele que está com sede, dá água e reza por essa pessoa. A oração todo mundo tem o poder de fazer, de interceder, de rezar no teu quarto, colocar essas situações diante de Deus. Agora, as outras formas de cuidado, pode ter certeza, Deus vai colocar no teu coração aquilo que você tem que fazer, mas lembrando que tudo é para Deus.
é em Deus. Ou seja, Deus em primeiro lugar. O poder não é seu, o poder é de Deus. O poder é de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Então é isso. Que Deus abençoe muito vocês, né? Amanhã tá com a possibilidade de ter uma mudança no nosso horário do nosso da live, né? Eu vou mandar nas redes sociais, então te peço para você se inscrever também aqui no canal do YouTube, botar a notificação, porque você aí vai ficar sabendo mais atento sobre o horário da mudança. E nas redes sociais você vai ficar atento também sobre a mudança, tá bom? E é isso. E invoquemos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, nossas famílias, nossos amigos, todos aqueles pelos quais a gente reza, sobre cada um de vocês que nos escuta, sobre cada um de nós do podcast Jovem Cristão, os membros que servem no podcast, e sobre todas as pessoas que vão escutar ainda essa live e rezar conosco. Desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Então é isso, gente. Não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever. Hoje é quinta-feira, saiu o episódio novo no podcast, então escute lá. Que Deus abençoe muito todos vocês. A gente se fala no próximo dia. Até mais. Tchau. Agora acabou. E acabou. Como diz Patrick, e acabou.